e grande satisfação que aqui estamos para fazer um resumo das aulas que nós estamos dando na Sala Start, eu e a irmã Cris. A Sala Start é uma espécie de escola bíblica. Todas as quarta-feiras nós estamos na Rocha Church, a Igreja Rocha Eterna, dando essas aulas sobre o mês de outubro e o mês de novembro. Nós estamos falando sobre a pessoa e a obra do ministério e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos falando sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento, o batismo, a tentação, os milagres, as parábolas, a paixão, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu julgo de suma importância nós termos essa sede, essa fome de conhecer mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele é o nosso Mestre, é o nosso Senhor. E o intuito nosso é esse, é de nos proporcionar conhecimento e revelação da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo através das Escrituras Sagradas. E como base nós estamos usando os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos vão falar sobre a vida de Jesus, o batismo de Jesus, o nascimento, a tentação, os milagres, as parábolas, a paixão e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos realmente compreender que Jesus, o nosso Senhor, ele foi muito mais do que um homem. Ele foi muito mais do que um profeta. Ele foi muito mais do que um mestre das causas sociais. O mundo, a cultura e o diabo têm tentado diminuir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso intuito, trazendo esses temas, falando sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, as parábolas, o nascimento, o batismo, as parábolas, a ressurreição, para adquirirmos conhecimento. E a cada conhecimento que nós temos e adquirimos do nosso Senhor Jesus Cristo, através das Escrituras Sagradas, isso vai nos trazer mais percepção espiritual, mais crescimento espiritual. E nós falamos já sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, sobre o batismo, sobre a tentação. O livro de Mateus, capítulo 1, começa com a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Do 1 ao capítulo 1, versículo 1 ao 17, fala sobre a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 18, a partir de 18, 20, vai falar sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel. Isso está em Lucas capítulo 1, verso 26. Deus envia o anjo Gabriel até a cidade de Nazaré, na Galileia, para avisar, anunciar a Maria que ela era favorecida, ela achou graça aos olhos do Senhor e que seria mãe do Filho do Altíssimo. E quando Maria recebe essa notícia, ela fica estupefata, surpresa, e ela faz uma indagação ao anjo Gabriel, dizendo: como será isso, se eu ainda não
conheço, não tenho relação nenhuma com homem algum. Até então, Maria, ela estava noiva de José, e até então não havia coabitado com José, não havia tido relação sexual com José. Para que se cumprisse a profecia de Isaías capítulo 7, verso 14, onde Deus usou o profeta há 700 anos antes de Cristo nascer, usa o profeta, e o profeta ele diz, no capítulo 7, verso 14, diz que eis que a virgem conceberá e dará um filho, e será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o anjo diz a Maria que o ente que será gerado nela, o fruto, vai ser o fruto gerado pelo Espírito Santo. E Maria, ela recebe essa mensagem do anjo Gabriel e fica alegre, surpresa, e se coloca na disposição, se coloca a favor de que a vontade de Deus venha a ser cumprida nela. E o anjo diz a Maria que o filho dela será chamado Jesus Cristo, que quer dizer Jeová é salvação. Diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No entanto, José, quando fica sabendo, ele pensa e intenta em deixar Maria, porque não havia ainda coabitado com Maria e Maria estava grávida. E à noite José tem um sonho e o anjo Gabriel fala para ele para não deixar a esposa dele, Maria, porque o que estava no ventre dela, de Maria, era fruto do Espírito Santo, que ia ser gerado pelo Espírito Santo de Deus, que era obra do Espírito Santo de Deus. E José aceita isso e não larga sua esposa, não larga Maria, e ficam juntos, e fica junto, não larga Maria, e permanece junto até o nascimento de Jesus. Entretanto, a profecia em Miqueias capítulo 5, verso 2, diz que o Messias, o ungido, deveria nascer na cidade de Belém. No entanto, José e Maria estão em Nazaré. Para que se cumprisse a profecia cabalmente, José, Maria deveria estar em Belém. E aí Deus usa César Augusto, isso está no capítulo 2 de Lucas. César Augusto ele faz um decreto para que todo viesse se alistar, se apresentar à sua cidade natal, onde nasceu, para passar pelo censo do Império Romano. O Império Romano tinha um costume, um hábito de fazer um censo, um recenseamento a cada 14 anos. E José e Maria saem da cidade de Nazaré, vai até a cidade de Belém, na Judeia. Então, Nazaré fica na Galileia e Belém fica na Judeia. E José e Maria viajam de Nazaré até Belém, mais ou menos cerca de 130 quilômetros, para cumprir o decreto de César Augusto. No entanto, sem saber, esse César Augusto estava fazendo parte do cumprimento da profecia que Deus havia dado a Miqueias, de que Miqueias capítulo 5, verso 2, de que o Cristo, está lá dizendo que o Cristo, o Messias, deveria nascer na cidade de Belém. Para que viesse cumprir esta profecia, César Augusto ele faz esse decreto de que todo deveria
passar pelo alistamento, passar pelo censo. E José viaja cerca de 130 quilômetros de Nazaré até Belém. E chegando lá, a hospedaria, os hotéis, entre aspas, já estavam todos cheios, porque as pessoas se locomoveram de onde estava para ir até a sua cidade de Natal, Belém. Como José fazia parte, nasceu em Belém, na cidade de Davi. Chegando lá, a cidade estava cheia. Com isso, os hotéis, entre aspas, as hospedarias estavam cheias. E cumpriu-se o dia de Maria ter o filho lá. Chegando lá, em Belém, Maria sente as dores e dá à luz a Jesus. E como não tinha lugar na hospedaria, José e Maria ficam em um estábulo. E ali se cumpre também a profecia de que o menino nasceria na cidade de Belém. E ao nascer, Maria enrola o menino Jesus em um pano e coloca em uma manjedoura. Manjedoura é um tipo de um coxo, e coloca Jesus enrolado no pano ali no estábulo. E isso, os pastores à noite estavam no campo. Ele recebe a visita do anjo Gabriel, dizendo que eles não deveriam temer, porque o anjo trazia boas novas. E o anjo anunciou a esses pastores que estavam no campo de que Jesus, o rei dos judeus, havia nascido, que era para eles irem até a cidade, e lá iriam encontrar a criança envolto em panos na manjedoura. E a Bíblia diz que em Lucas ainda, capítulo 2, a partir do versículo 5, 6, 7 em diante, diz que os pastores, ao ouvir isso do anjo à noite, ele deixa as suas ovelhas e vai até a cidade para ver, para conferir aquilo, as boas novas que o anjo estava anunciando a eles. E ele vai à procura na cidade do menino Jesus. E chegando lá, encontra Jesus num estábulo, envolto num pano, dentro da manjedoura. E os pastores relatam isso à mãe de Jesus, a Maria, e a José. E eles ficam maravilhados com o que os pastores falaram, de que ele estava no campo, guardando as suas ovelhas, e um anjo apareceu a eles, dizendo que o rei dos judeus, o Salvador, havia nascido, estava trazendo boas novas. E com isso Maria fica maravilhada, estupefata, e os pastores visitam Jesus, ele ainda novo, e essas são as etapas do nascimento de Jesus. Outra etapa do nascimento de Jesus é quando Jesus completa 8 anos de vida. Lucas capítulo 2, verso 21 a 24, diz que José e Maria foi até o templo apresentar Jesus para cumprir a lei de Moisés. Isso está em Levítico capítulo 12 e em Êxodo capítulo 13, de que ao nascer, todo macho seria apresentado ao Senhor no 8º dia. E José e Maria cumprem essa lei, vai até o templo em Jerusalém e oferece a Jesus, consagra a Jesus com 8 dias de vida a Deus. Entretanto, outro fato, outra etapa que acontece nesse ínterim, nesse meio tempo, é de que a alegria, o cântico de Simeão, está em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 27 ao 32. O Espírito Santo havia revelado a esse homem, a Simeão, de que ele não iria morrer
antes de ver a salvação de Israel, o libertador de Israel, se referindo a Cristo Jesus. E no dia que os pais de Jesus foram apresentar ele ao templo, lá estava Simeão. E Lucas capítulo 2, verso 21 ao 34, fala isso, de que Simeão vê Jesus e se alegra. Ele diz: Senhor, agora o Senhor pode despedir o seu servo em paz, se referindo a ele. Ou seja, agora eu posso morrer porque os meus olhos viram a tua promessa se cumprir. Os meus olhos viram o Salvador, o Libertador de Israel. E também outro fato que há nesse meio tempo, de que Jesus é oferecido num templo para cumprir a lei de Moisés. Também Ana fica sabendo. Ana é uma profetisa. Ela fica sabendo de que ali estava Jesus, o prometido por Deus, que iria salvar o povo judeu, iria salvar a humanidade dos seus pecados. Ali estava a salvação. Outro fato, já com Jesus com 2 anos de vida, Jesus recebe a visita dos magos. Isso está em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz que os magos, eles estavam no Oriente, e lá no Oriente distante, eles viram a estrela. Magos, naquela época, era considerado como astrólogos, homens sábios, homens que estudavam o céu, as estrelas, né? Os fenômenos dos céus, as estrelas, os cometas. E esses magos, ou esses astrólogos, esses homens sábios, eles veem um sinal no céu, que é a luz, uma estrela. Números capítulo 24, verso 17, fala sobre essa estrela, se referindo ao nascimento de Jesus, a Jesus. E eles veem essa estrela lá no Oriente, e ele sai do Oriente, de onde ele estava, vai até a cidade de Belém. E eles fazem uma viagem longa, de meses ou até anos, para encontrar o menino Jesus, já com 2 anos. Quando ele chega, ele pergunta ao rei Herodes, Mateus capítulo 2, a partir do versículo 13, aonde estava o rei dos judeus. E quando o rei Herodes fica sabendo dessa notícia pelos magos, o rei Herodes fica furioso. O rei Herodes pergunta a ele: como assim o rei dos judeus? Aí ele explica, os magos explicam que estava lá no Oriente e viu uma estrela, o sinal de que o rei dos judeus havia nascido. E o rei Herodes, ele despede esses magos para ir até a cidade de Belém para averiguar, ver realmente se o menino havia nascido ou não. E o rei Herodes avisa aos magos: olha, quando vocês acharem, vocês voltam para mim falar, porque eu quero ir também adorar esse menino, esse rei que nasceu. Mas o rei Herodes, ele fala isso com segundas intenções para os magos. O rei Herodes não queria adorar, prestar culto ao rei dos judeus, a Jesus Cristo, não. Ele queria matar o menino Jesus. É tanto que, passando-se os dias e os magos não voltam, Mateus capítulo 2, a partir do versículo 15, 16, 18, diz que o rei Herodes percebe que foi iludido, enganado pelos magos. E com isso ele faz um decreto para que todas as crianças fossem mortas de 2 anos para baixo. E aí ele faz esse decreto de que todas as crianças de 2 anos para baixo deviam ser mortas. Quando esse decreto está perto de chegar até Belém, um anjo se apresenta a José em sonho em Belém e pede para que ele fuja com Maria e o menino para o Egito, porque o rei Herodes havia feito um decreto para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas.
E José, ele, depois desse sonho, que o anjo vem até ele, revela essa astúcia, essa artimanha do rei Herodes, desse decreto que Herodes já havia feito para que todas as crianças de Belém ia ser morta de 2 anos para baixo. O anjo revela a José à noite em um sonho, e José foge para o Egito. E com isso, José, Maria e Jesus fogem do decreto de Herodes. E depois que Herodes morre, Jesus, José e Maria voltam para Belém. E com isso já se passa já cerca de 5 a 7 anos. Então Jesus já volta já grande, né, com cerca de 7 a 10 anos, quando ele foge para o Egito com seus pais para fugir do decreto de Herodes. Depois que o rei morre, um anjo se apresenta de novo em sonho a José no Egito à noite e diz para que ele volte para a cidade dele, porque os que queriam matar o menino haviam sido mortos. E com isso, José toma Maria e Jesus e volta para a sua cidade. Então aqui está um resumo, o primeiro resumo da Sala Start, da Escola Bíblica.